Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Humberto Ramada, sou um engenheiro agrônomo. Estou montando uma aquaponia. Estou fazendo uma série de vídeos mostrando a evolução do meu sistema de piscicultura em aquaponia, onde as plantas utilizarão a água desse sistema para se nutrirem. Já montei a minha primeira bancada da aquaponia. Quem quiser, veja o vídeo do canal do Humberto Ramada, os vídeos anteriores, para ver essa evolução. Basicamente, a aquaponia funciona assim: os peixes se alimentam, eles soltam os dejetos com nutrientes, as plantas absorvem esses nutrientes e devolvem a água mais limpa para os peixes. Esse é um ciclo. Esse vídeo tentarei explicar quais são os nutrientes necessários para as plantas se desenvolverem e da onde vêm esses nutrientes. Alguns pensam que a planta fica com as raízes nos dejetos dos peixes, mas não é bem isso. Assim como alguns parâmetros da água, esses parâmetros têm que ser bons para as plantas, os peixes e os micro-organismos. É importante saber noções básicas da nutrição de plantas para quem quiser montar uma aquaponia ou mesmo tem uma planta em casa. Vou fazer esse vídeo no PowerPoint. Espero que esse vídeo não seja muito cansativo, mas eu acho que vale a pena e é muito importante saber pelo menos essas noções básicas. E é isso. Olá pessoal, tudo bom? Princípios básicos de nutrição de plantas para a aquaponia. Minha intenção aqui não é mostrar nenhuma fórmula secreta, mas sim mostrar alguns elementos que afetam no desenvolvimento das plantas. Às vezes a pessoa monta a aquaponia, as plantas não se desenvolvem, ou às vezes montam e elas se desenvolvem no começo e depois param de produzir. Vamos lá. Então eu tinha um sistema aqui com peixes e micro-organismos e agora eu vou adicionar as plantas. O que as plantas precisam? Obviamente água, luz solar, né? Tem pessoas que montam onde vai ficar as plantas do lado de um muro, onde bate sombra e a planta estiola, não sabe por quê. Parece básico, mas às vezes as pessoas erram esses fatores simples, né? As plantas precisam de dióxido de carbono e oxigênio. Isso daí eles vão retirar do ar, e precisam de nutrientes, né? O que são nutrientes de plantas? Nutrientes de plantas, a definição aqui: elementos químicos essenciais para o desenvolvimento da planta, né? Como que eu descubro quais desses elementos, né? Fazemos uma análise química, porque basicamente o que a planta absorve é o que ela precisa, mas são todos os elementos que ela absorve que são nutrientes de plantas? Não, existem condições para ser considerado. Primeiro, a ausência desse elemento impede o seu ciclo de vida. E segundo,
participa diretamente do metabolismo da planta. Então, um exemplo, o sódio. Fizemos análise na planta e tem sódio. A sua ausência impede o ciclo de vida? Não. Então ele não pode ser considerado um nutriente de planta. Ele não participa diretamente do metabolismo da planta e sua ausência não impede o ciclo de vida da planta. Então aqui, levando em conta aqui as condições para ser considerado um nutriente, né, de planta, foram descobertos 17 elementos químicos até agora considerados nutrientes de plantas. O carbono, hidrogênio, oxigênio corresponde de 90 a 96% da matéria seca das plantas. O restante são classificados em dois grupos: os macronutrientes, ele possui maior ou igual a 1000 mg por quilo de matéria seca. Então temos aqui o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, menor ou igual de 100 mg por quilo. Então temos o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, molibdênio e o zinco. E por último aqui o níquel. Como que ela absorve esses nutrientes? Primeiro a gente tem que saber que a planta não come, ela bebe. As raízes absorvem a água com esses nutrientes na forma de íon, cátions. Aqui temos o amônio, nitrogênio na forma de amônio, né? Potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, o zinco, cobre e os ânions. O nitrogênio na forma de nitrato aqui, né? Então aqui temos o fósforo, o enxofre e o molibdênio. Esse nitrato é a principal forma de absorção do nitrogênio. A presença de íons OH+ e H+ interferem na disponibilidade dos nutrientes. Então temos aqui o OH, que é o potencial hidroxila iônica, e o H+, que é o potencial hidrogênio, é o famoso pH. O pH aqui foi dividido uma escala de 0 a 14, onde o 7 é água pura, né? Onde existem concentrações iguais de íons H+ e íons OH-. Né? Então, quanto mais baixo o pH, maior a concentração de íons OH+. Quanto mais alto o pH, maior a concentração de íons hidroxila. Aqui temos um gráfico de disponibilidade de nutrientes conforme o pH. Então, conforme aumenta o pH, aumenta alguns nutrientes. Aqui nesse caso até certo ponto. E aumentando o pH começa a diminuir a disponibilidade. A mesma coisa aqui com o nitrogênio. Aqui com o ferro, conforme aumenta o pH,
diminui drasticamente aqui a disponibilidade desse nutriente. Então aqui o ferro, que é na forma de íon 2+ e 3+, que é a forma que são absorvidos pelas plantas. Conforme aumenta o pH, aumenta os íons hidroxila, que reage com o ferro, formando o hidróxido de ferro, que é insolúvel. Para a maioria das plantas, um pH em torno de 6,5 é onde existe maior disponibilidade desses íons na solução nutritiva do solo. De onde vêm esses nutrientes na aquaponia, né? Então, temos a alimentação dos peixes. Essa alimentação tem exigências de proteínas e aminoácidos. Existe o metabolismo proteico, né, nessa ração. Degrada a proteína. E existe a excreção de resíduos nitrogenados. O peixe libera a amônia diretamente na água. Essa amônia em meio aquoso vira amônio, dependendo do pH. Esse amônio é muito tóxico para os peixes. Aí que entra os micro-organismos, né? Então temos aqui uma nitrificação do amônio, de amônio para nitrito, né? Onde existem bactérias nitrificantes que transformam o amônio em nitrito. Essa transformação, a maioria das bactérias são as nitrossomonas. Vemos aqui que precisa de oxigênio para haver essa transformação. Esse nitrito ainda é tóxico para os peixes e precisa um outro grupo de bactérias, na sua maioria Nitrobacter, fazem esse outro processo de nitrificação, transformando o nitrito em nitrato. Esse nitrato já pode ter uma concentração maior na água, que não é tão tóxico assim para os peixes. E esse é o mesmo nitrato que é a principal forma de absorção de nitrogênio pelas plantas. Então vimos aqui que a ração tem a digestão, onde pequena parte é utilizada pelos peixes, né? Então é uma digestão deficiente, cerca de somente 20% do nitrogênio e do fósforo é utilizado para fazer parte da biomassa do peixe. Consequência disso, uma alta sobra de matéria orgânica. Só que os nutrientes nesse material orgânico não estão disponíveis para as plantas. Como vimos, ele precisa estar na forma de íons, né? E para liberar, para quebrar esse material orgânico, fazemos um processo de mineralização, que aí sim libera os nutrientes. Então, mineralização da matéria orgânica nada mais é que a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica. Esse processo pode ser aeróbico ou anaeróbico. Quais as concentrações ideais de nutrientes, né, para as plantas? Então não existe regra. Então isso vai depender de fatores externos
e as fases da planta. A maioria das pessoas que fazem aquaponia, né, elas costumam produzir primeiramente o alface. Então eu tomei base aqui como exemplo o alface para tentar exemplificar as ideias aqui. Então, como que é feito na hidroponia convencional? Na hidroponia convencional é adicionado os sais numa certa proporção. Esses sais se dissociam e viram íons na solução nutritiva. Esses íons, em certa proporção, né? Aqui a gente tem uma tabela aqui com vários autores, cada um propondo uma concentração diferente. Então dá para fazer aqui uma média, né? Que o nitrogênio e o potássio são os elementos com maior exigência, seguido aqui do cálcio, né? E o que a aquaponia nos fornece? A aquaponia nos fornece principalmente o nitrogênio, e como a exigência de fósforo não é tão grande, então ela consegue suprir o nitrogênio e o fósforo. Agora, o potássio, o cálcio e aqui o micronutriente, o ferro, às vezes vai precisar um complemento, né? Aí que está a polêmica. Até quanto de nutrientes que nós acrescentamos é aquaponia. Agora, se a pessoa começa a colocar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio em forma de sais, já não é aquaponia para mim, já vira hidroponia. Hidroponia com peixes. Então eu acho que a aquaponia deveria ser feito todos os nutrientes que o sistema consegue, principalmente o nitrogênio, consegue fornecer, e somente complemento de alguns sais. E por último aqui, a clássica lei do mínimo, né? Que é a lei de Liebig. É um químico alemão que ele diz aqui que o desenvolvimento das plantas não será determinado pelos recursos à disposição, será limitado pelo nutriente deficitário. Então temos aqui a água representando o desenvolvimento da planta, né? Então temos aqui o nitrogênio, o boro, o cálcio, o zinco. Não adianta a gente aumentar o teor de nitrogênio, nem do zinco, nem do boro, sendo que existe um déficit de fósforo. Esse fósforo está limitando a produção. Então, o que a gente tem que fazer aqui é corrigir o fósforo, né? Aqui, para aumentar essa produção. Isso aqui é um clássico da nutrição de plantas, época de faculdade. Espero que esse vídeo tenha aberto a mente, tenha uma ideia melhor de nutrição de plantas. E se gostou desse vídeo, deixa um like e veja os outros vídeos que eu postei, né? Se inscreva no canal também. É isso, pessoal. Até a próxima.